Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Quero meditar com vocês no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 2. Eu queria discorrer o capítulo todo porque é muito ácido. Ele queima o nosso coração e nos chama para uma vida diferente. Mas eu vou só colocar alguns versículos aqui para nós meditarmos. Muitas vezes no Antigo Testamento ele nos serve e nos ilumina quanto à nossa atual condição. Então é interessante nós observarmos a história de Israel e fazer um checklist em nossas vidas e na igreja para ver se nós não estamos incorrendo nos mesmos erros que eles. E eu acredito que dentro dessa análise, Jeremias capítulo 2 é obrigatório. E diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. É Deus falando isso, que Ele se lembra de quando éramos mais fiéis e, como uma jovem apaixonada, nós o seguíamos onde quer que fosse. Ainda que fosse um deserto ou uma terra não semeada. Mas temos pregado e estamos querendo viver em planícies, em terra boa, e cobramos isso de Deus. E não nos importamos mais com a pessoa dele. Bom, meu irmão, Deus não deve nada pra gente. Parar com essa história de promessa de lugares altos. E volte a seguir Deus, ainda que seja em terras áridas, em terras que não foram semeadas, pois Ele é o objeto do nosso coração e Ele deve ser o objeto do nosso desejo. Volte a ser aquela noiva dedicada, apaixonada, que não importa se é numa casa simples ou num lugar rico, está adorando a Deus. Continuando no versículo 3. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, à comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eles não perguntaram. Às vezes a gente se esqueceu a gente se preocupa com tantas coisas, em excelência, em ambiente, em culto, em sucesso. A gente não se pergunta onde está Deus, a gente se acostumou em buscar objetivos e se esquece que o Senhor é Deus, até numa terra seca, de trevas, que Deus é Deus mesmo em um lugar que ninguém passou. Nós estamos fugindo, irmão, daquilo que o Senhor tem. Nós estamos fugindo dele porque nós queremos construir lugares e coisas e nos esquecemos de perguntar onde que ele está. Nos acostumamos com a ausência da presença dele.
Eu trouxe vocês a uma terra fértil, versículo 7, para que comecem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntam pelo Senhor. Esse versículo é muito forte, irmãos. Os sacerdotes não perguntam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Quantos ministros de louvor não perguntam pelo Senhor? Eles cantam, eles fazem músicas, eles fazem performance e não sentem a ausência do Senhor. Não sentem a falta da presença. Quantos teólogos não conhecem a Deus? Homens cheios da letra, de performance, mas vazios do Senhor. Não conhecem o Deus que pregam. Quantos líderes têm tomado os próprios caminhos, se rebelando contra o próprio Deus. E quantos que se dizem profeta estão profetizando coisas do mal e que não provém de Deus. Mas no capítulo 9, versículo 9, Deus diz: por isso eu ainda faço denúncias contra vocês e farei denúncias contra os seus descendentes. Essa nossa postura, ela gera consequências a nós e aos nossos filhos e aos nossos netos, se não mudarmos. Se não mudarmos, a nossa geração será atingida por isso. Atravessem o mar e até o litoral do Chipre e vejam. Versículo 10. Atravessem o mar até o litoral do Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto. Vejam se alguma vez aconteceu assim. Alguma nação já trocou seus deuses. Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Chipre, Quedar, Deus está falando de vai de oeste a leste, vai de leste a oeste. Vejam se os que não têm aliança trocam de Deus. Veja se um flamenguista vira vascaíno, se um corintiano vira palmeirense. Eles são fiéis a times de futebol, eles são fiéis a políticas, a partidos políticos, a esquerda, a direita. Mas nós somos fiéis ao nosso Deus. É Deus falando. Essa passagem parece que é uma veia do Senhor no coração de Deus sendo aberta. Parece o coração. É o coração de um Deus de amor conversando com a sua dor. Oh, aleluia. Perdoa, Jesus. Perdoa. No capítulo, versículo 12, ele conclui: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Toda
essa condição deveria nos espantar e nos aterrorizar. Mas não nos perguntamos onde é que estamos. Não temos sondado as intenções do nosso coração, as verdades que cantamos e falamos. Não é um julgamento, irmãos. Eu não estou julgando absolutamente nada. Só quero saber onde nós estamos, Senhor. Ajuda-nos a saber onde estamos, Jesus. É melhor nós considerarmos e constatarmos a realidade da nossa condição e buscar um novo avivamento, uma renovação, do que florearmos uma condição a qual não vivemos ou não sentimos, não cheiramos e achar que estamos bem. E Deus continua dizendo: eu quero concluir aqui com o versículo 35, que diz, Jeremias 2, capítulo 2, versículo 35, você diz, sou inocente, ele não está irado comigo, mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Porque você não leva a sério a sua mudança de rumo. Você fica decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Que a gente não seja pego com lábios proclamando inocência quando somos culpados, irmãos. Amém. Fique com essa palavra e que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós.